Bom dia, Sandra. Vamos lá fazer um devocional juntos hoje. Ver quem tá por aí. Hoje a gente vai falar sobre algo que é difícil às vezes. Bom dia, Ledomara, Cris. Hoje eu quero compartilhar com vocês o meu devocional e a gente vai fazer juntos sobre quando a gente ouve não de Deus. A Célia, bom dia, Célia. Quem nunca ouviu um não de Deus e não ficou triste? Quem nunca ouviu não de Deus e ficou chateado? Ai, às vezes a gente se pergunta por que Deus? Então hoje eu quero falar sobre isso. E não sei se vocês alguma vez já... Bom dia, Nana. Eu não sei se algumas vezes ou alguma vez aconteceu na sua vida de depois você olhar, o tempo passar e você falar, puxa Deus, que bom que você disse não. Se vocês já fizeram isso, coloquem aqui para mim saber, porque eu já ouvi o não de Deus como todo mundo, chorei como todo mundo, e às vezes é muito engraçado, porque racionalmente a gente sabe não, ele tem algo, ele tá fazendo algo, mas na hora a dor é inevitável. E tem aqueles momentos que também a gente não entende o porquê. A gente se questiona, a gente, aos nossos olhos, era tudo tão certinho. Bom dia, Michele, Cecília, bem-vindas. Estamos falando aqui sobre o não de Deus, né? Quem nunca ouviu não? Eu quero que vocês, já que é o nosso devocional, a gente está fazendo junto, eu quero que vocês interajam aqui comigo e falem, né? Mas comigo já aconteceu algumas vezes de ouvir o não e falar, passar o tempo e falar, puxa Deus, que bom que você disse não aquela vez e a gente consegue ver o que Deus estava fazendo. Mas tem vezes que a gente fica mal, tem vezes que não tem jeito, a gente fica muito triste e parece que aquilo que nos foi negado realmente era a melhor coisa que nós podíamos ter. Às vezes um relacionamento, às vezes na hora de uma conquista, quem sabe de uma formação, algo financeiro. Ó, a Eliana falou aqui, ó, na hora daquele desespero, mas depois a gente tem a plena compreensão dessa negação. E é verdade. E é muito engraçado isso, porque na nossa mente a gente sabe, a gente fala, olha, eu sei que tem algo, eu sei que tem um porquê, e a dor é inevitável, mas a gente sabe. Mas tem alguns casos que a gente ainda se questiona por mais tempo, né? E eu quero compartilhar uma história com vocês que eu vivi esse ano e que praticamente todas as manhãs vem essa frase na minha cabeça: ainda bem, Deus, ainda bem que você disse não. No fim do ano, eu morava na Penha, aqui em São Paulo, e estava acabando o nosso... A gente ia mudar e a gente já tinha combinado com o dono, a data de entrega, tudo estava tudo acertado. Já tínhamos visto um novo lugar para morar. E todo mundo sabe, né? Na hora de procurar uma casa ou para alugar, para comprar, você entra, é muito cansativo, você visita muitos lugares, você entra em muitos lugares, demanda muito tempo e mexe com a emoção também. É cansativo. Então achamos um lugar que parecia perfeito, não ficava distante, as crianças se manteriam na mesma escola, porque quando você vai mudar, tudo isso inclui, né? Você pensa que você não quer tirar seus filhos da escola. E então o que aconteceu? Tava tudo certo, achamos esse lugar perfeito, fizemos o contrato, assinamos. E passou uns 3 dias, o proprietário avisou que ele não poderia mais assinar, tinha acontecido uma rachadura, estavam
consertando, era no último andar de um prédio, não era nada estrutural, mas precisava ser conferido e tal. Ficamos tranquilos porque seria consertado em poucos dias e aí poderia vir a dar certo novamente. Mas eu nunca imaginei que essa historinha ia se desenrolar em 2 meses de luta. Então, depois tentamos de novo, ele consertou, aconteceu de novo, e aí veio a preocupação de ser algo sério. E ele falou assim: olha, não vou mais alugar, né, tô resolvendo aqui com o condomínio, tá na discussão se é questão do condomínio, se é o próprio apartamento. Enfim, gente, já tinha marcado a data de entrega da casa e precisamos entregar. A gente tinha uma viagem no meio disso. Então, um dia antes de viajar, fizemos toda a nossa mudança e guardamos as nossas coisas na casa de um amigo. E eu fui viajar com essa pergunta na mente: meu Deus, será que até nós voltarmos deu tudo certo e a gente pode chegar já de viagem e no outro dia, né, conseguir mudar? Então, depois eu vou ler a história da Michelle aqui para você, vou compartilhar aqui que a Michelle tá contando. Bom dia, Neia, bem-vinda. Aí, gente, fui viajar, isso perto do Natal. Fomos viajar, voltei e nada, não deu certo. E por lá eu ia acompanhando, né, o desenrolar da situação e não deu certo. Então já começamos a correr e procurar outra coisa. Isso era Natal, Ano Novo. Voltamos, ficamos na casa de uma amiga enquanto isso. E aí, esse realmente não deu certo. Aí partimos para ver outro. E para resumir para vocês, gente, tem coisas, situações que você olha realmente não tem como. Você fala assim, isso não é natural. Vimos um lugar, chegamos a fazer 5 contratos. Ia um lugar, era, né, pesquisava, aí quando dava certo, o proprietário desistia, ou quando dava certo acontecia algum problema. Assim, eu nunca vi isso na minha vida. Resumindo, nós ficamos 2 meses na casa de um amigo, eu com 2 crianças. E na verdade foi um mês, né? Esse casal tinha viajado e nos permitiu ficar um mês lá com outro casal que estava passando férias na casa deles, amigos nossos, e nós ficamos lá, foi muito gostoso. As crianças aproveitaram muito, só que a gente correndo atrás disso. Só que chegou a questão do fim do ano, passou Natal, Ano Novo e fazia contrato, esperava o resultado e nada. Quando chegou, passou o Ano Novo, e aí já estava ali pelo dia 5 de janeiro, a preocupação começou a aumentar, porque enfim, estava passando, né, as festividades e logo iam se iniciar as aulas e a gente precisava ter o lugar definido por conta das aulas das crianças. Gente, meu aniversário é dia 17 de janeiro e o do Robson é dia 28. E o de casamento dia 5 de janeiro. Passou-se todas as comemorações e nós estávamos nessa. E andava. E aí, por último, a casa que era a casa perfeita, que eu apaixonei, era a casa perfeita. Quando a gente fez, mandou toda a documentação, tudo que estava ok até o momento, que tinha sido aprovado para as outras casas, né? Que aí então os proprietários tinham desistido, tinha dado algo errado. A imobiliária não aprovou mais e a gente não entendia. Aí eles pediam, manda isso, a gente mandava. Chegou um momento, esse dia foi terrível, porque eles me mandaram um e-mail, não tenta mais, em outras palavras, nós não queremos andar para vocês. Eu me senti tão mal, eu falei, uau, o que está acontecendo com a gente? Mas em todo o tempo, na minha mente eu sabia, Deus está fazendo algo. Mas enquanto isso, passou o tempo. Teve um dia que meu filho chorou tanto que eu chorei abraçada com ele porque ele estava com saudade dos brinquedos que estavam encaixotados com as coisas da mudança. Ele estava com saudade do cantinho dele, da TV dele, dos desenhos dele. Não foi fácil. Então, chegou a esse ponto. Aí a corretora teve uma outra ideia. Olha, eu tenho um amigo que tem uma outra imobiliária, vamos por lá. Beleza, fomos por lá, fizemos uma correria para conseguir documento a tempo, tudo. Ok, eu acho que amanhã vocês já podem vir assinar o contrato. Quando chega no outro dia, o rapaz dessa outra imobiliária me liga. Olha,
que era essa mesma casa que a gente tinha tentado pela outra lá, que até então dava tudo certo, e quando a gente encontrou a casa que era perfeita, a imobiliária não aprovou mais. Ele me liga e fala: olha, essa casa estava em mais de uma imobiliária e acabou de ser alugada. Eu fui enviar o contrato pro proprietário assinar e ele falou que não dá mais, que acabou de alugar para outra pessoa. Gente, eu fiquei. Isso já era final de janeiro, já tinha passado o aniversário do Robson e aquela preocupação com a escola toda. Até que chega um momento que você sabe, Deus, ele nos testa até o último minuto. Então, até que chegou um momento, eu e o Robson, a gente sentou junto, a gente falou, vamos orar junto e concordar junto. E vamos fazer um teste, porque a gente tinha ouvido palavras de Deus de que a gente mudaria, que Deus levaria a gente para outro lugar. E até o momento nunca passou pela nossa cabeça de sair da região ali meio que central, ali da zona leste de São Paulo. E aí a gente orou, falei, vamos fazer um teste. E aí nós resolvemos fazer um teste para vir para Mogi das Cruzes. Falamos, vamos fazer 2 tentativas. E isso envolveria mudar de novo as crianças de escola. Então, fizemos esse teste e deu certo. A casa mais difícil, que o cara pediu até placa de carro, números de contas bancárias. Aí a gente falou assim, eu vou mandar por mandar. Porque ele falou, eu vou mandar. Eu lembro que um dia era tarde da noite, eu mandando. Eu falei, não, eu vou mandar, seja o que Deus quiser. Foi a casa que aprovou. E todos os dias de manhã eu saio para correr e eu saio agradecendo a Deus. É um condomínio muito gostoso, tem muita árvore, tem verde, tem um lago aqui. E, enfim, as crianças aproveitam muito e eu olho, assim que nós mudamos, deu uns 30 dias, 25 dias, começou a quarentena. E o meu filho mais novo, ele precisa muito de espaço, ele não consegue ficar preso. E o último que deu errado era um apartamento. E todo mundo sabe que quem mora em apartamento durante a quarentena não pôde descer para as áreas comuns, para parquinho, essas coisas. Então, como teria sido se tivesse que ficar com o Henrique dentro do apartamento? E aqui ele tem espaço, eles podem andar de bicicleta na rua. E tem um lago que eu vou correr todo dia de manhã, que é maravilhoso, que eu amo. E todos os dias, quando eu desço falando com Deus, Deus, obrigada. Outro detalhe, a escola. Nós sempre sonhamos em colocar eles numa escola cristã. E nunca dava. A que tinha, a gente não estava ao nosso alcance. E mudando para cá, nós conseguimos uma escola cristã que a gente está amando, eles estão amando. E ainda com valor menor do que pagávamos em outro lugar. E detalhe, esse lugar que nós estamos, a gente pensava assim, não, aqui não dá, aqui deve ser além das nossas condições. A casa que eu moro é exatamente o mesmo valor de onde nós saímos, nem R$1 a mais, nem R$1 a menos. Então, foram 2 meses, não foi fácil. 2 meses com criança, né, fora de casa, na casa de outras pessoas que nós amamos muito e que eu sei que nos amam também, nos trataram super bem. Mas enfim, como disse o meu filho, um dia uma amiga brincou, falou assim, puxa, você tá num lugar maravilhoso, Robinho, por que você tá reclamando? Ele falou assim, mas não é a minha casa. Então, tem coisas que a gente passa e que a gente ouve não no momento e que é muito dolorido. Bem-vindo o Anderson, bem-vindo Francisco, bem-vindo Evandro, deixa eu ver quem mais entrou. Então, tem coisas que a gente passa que a gente não vai entender o não no momento, mas depois você vai olhar e vai falar, puxa, que bom que você disse não. E foi tão engraçado, eu falei assim, Deus, obrigado, porque assim, a gente fez de tudo que poderia, nós envolvemos pessoas e não dava certo. Quem imagina, gente, quem faz 5 contratos dentro de 1 mês e meio e não dá certo uma casa, a gente chegar a fazer o contrato e na hora de assinar dá problema. Então, quando acontece coisas muito assim, você vê que realmente, né, não adianta você forçar a situação, você tem que descansar, você tem que confiar e saber que algo Deus está fazendo. Mas como eu falei, às vezes a dor é inevitável no momento, mas a gente não pode perder a certeza de que ele sabe o futuro, ele sabia que ia acontecer uma pandemia, ele sabia do que os meus filhos precisavam, ele sabia dessa escola que eu nem conhecia. Então Deus, ele vê muito além do que a gente vê, a nossa visão é tão limitada, é tão pequena. E foi tão engraçado, porque eu falei, Deus, obrigado, porque a gente insistiu tanto, briguei com a imobiliária, né? A gente insiste,
Todas as situações diziam, meu, não força, não força. Então chega um momento que realmente você tem que deixar, descansar e deixar. Falar, Deus, é com você, eu não posso fazer mais nada. É uma rendição mesmo. A Michelle compartilhou algo aqui, eu vou compartilhar com vocês. Ela falou que com 16 anos ela queria casar. Olha só, né? A nossa mente, ó. Com 16 anos ela queria casar, não conhecia Deus ainda. Ficou muito mal na época, com depressão. E ainda bem que Deus disse não. Hoje sou muito feliz com o meu esposo. Então são vários, né? Exemplos de relacionamentos que às vezes a gente quer se envolver, a gente fica triste, a gente chora como se fosse a última oportunidade da nossa vida. E aí depois a gente vê que era só um momento e ainda bem, né? Ainda bem que Deus, mesmo a gente insistindo, ele criou situações inesperadas para nos poupar de viver aquilo. Deixa eu ver aqui. Aqui ela também fala, né, que certamente ela teria muitos problemas com o rapaz que ela casaria, até porque ele traía ela, depois ela descobriu. E também a questão de religião. Então, e olha que lindo, né? O pai dela estava orando por ela. O lindo é esse, que sempre tem alguém orando pela gente, intercedendo pela gente, quando a gente não consegue ouvir Deus claramente, quando a gente não consegue entender. Deus sempre usa pessoas para nos ajudar, para nos orientar, para abrir a nossa visão. Então, Deus é muito bom. A Michelle está falando que ela teve um livramento, né? Esse rapaz do nada sumiu e meses depois ela conheceu o esposo. Então, são coisas que a gente tem que agradecer, mesmo no momento que a gente chora, a gente ouve o não. E ultimamente eu tenho ouvido um não que tem se repetido e tem sido difícil, mas eu continuo tendo a certeza que o que vem depois é muito melhor do que essa resposta que eu venho buscando. E assim é diariamente na nossa vida. Tem uma passagem que no livro de Mateus que fala de quando Jesus foi orar, que estava perto da crucificação, Mateus 26, eu vou ler o textinho completo, Mateus 26, 36. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse, sentem-se aqui, enquanto eu vou orar ali. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Ali ele começou a sentir uma grande tristeza e uma aflição. E ele disse, a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando, orando comigo. Então ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão, chorou e orou assim, meu pai, se possível for, afasta de mim este cálice de sofrimento, para que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Aqui é um exemplo de algo que Deus disse não, mas o não dele mudou toda uma história. Se Jesus, não sei se você já parou para pensar, mas imagina se Deus como pai, né, como um pai que sente a dor do filho, e nós como um pai é tão dolorido ver eles sofrerem, e é difícil às vezes até dizer não, porque eles choram, a gente sabe que às vezes eles querem tanto algo, mas que a gente como pai, nós olhando, a gente sabe que aquilo não vai fazer bem para eles. Então imagina Deus como um pai, vendo o filho, sentindo uma angústia tremenda, sabendo do que estava por vir, desesperado, com medo do que ia acontecer. Ouvindo ele falar assim, pai, por favor, se possível for, passa de mim esse cálice. E se Deus tivesse dito sim? E se Deus tivesse poupado Jesus da morte? Todo um futuro teria sido mudado, mas mudado para pior. Por quê? Nós não teríamos sido alcançados pela graça, nós não teríamos sido alcançado a salvação, o direito de ser chamados de filho, porque com a morte de Jesus nós tivemos o direito de ser chamados de filho. Então, Deus precisou permitir que ele passasse. E ele tinha esse entendimento. Se possível for, por favor,
Eu não quero morrer naquela cruz, eu não quero sentir o que eu estou sentindo, eu não quero passar por esse medo que eu estou passando, por esse desespero. Eu não quero ver meus amigos me traindo, eu não quero ver as pessoas que eu defendi, que eu lutei, que eu fiz milagre, que eu curei, que eu amei, me traindo, virando as costas para mim. Se possível for, não deixa eu viver tudo isso, mas que seja feito o que você quer e não o que eu quero, porque Jesus sabia. Mesmo ele sendo o Filho de Deus, ele sabia que se ele decidisse e ele falasse eu não vou, Deus não ia obrigar. Mas ele sabia que Deus, ele vê muito além. Ele sabia que existia um propósito nisso. E tudo que nós vivemos na nossa vida existe um propósito. Existem coisas que nos amadurecem, existem coisas que nos quebrantam, existem coisas que nos ensinam a sermos humildes, que tiram o nosso orgulho. Então, os nãos, ele pode vir de várias maneiras. Cada momento na nossa vida, ele vem para nos poupar de um sofrimento, ou ele pode vir para mudar o futuro ou nosso. E uma coisa linda que acontece, que quando Deus faz algo em nós, quando ele muda algo em nós, não para só em nós. Vai alcançar a nossa família, vai alcançar alguém, vai alcançar uma nação, vai alcançar o mundo, quem sabe, nunca vai parar só em nós. E essa semana ainda eu li uma história muito que tem a ver com isso que nós estamos falando agora, no livro de Josué, no capítulo 6. Né, a gente conhece a história de que o povo de Israel estava no deserto e obedeciam, desobedeciam, e nisso eles iam dando volta e ficaram esses 40 anos lá. E aí, até que chegou o momento, quando entra no livro de Josué, começa a conquista, né? A conquista da terra prometida. E quando eles conquistam, eles atravessam o Rio Jordão, entram na cidade, conquistam Jericó. E aí Deus falou assim para ele, Deus falou para o povo, não fica com nada desse povo. Não fiquem com as coisas deles, não fiquem com os animais deles, queimem tudo. E houve uma pessoa, um cara, que o nome dele era Acã, e eu olho para ele como algo que a gente carrega na nossa vida. E por isso, às vezes, nós ouvimos o não até a gente conseguir tratar essas coisas também. Então, não pode servir para isso também. Esse cara, quando eles foram queimar a cidade, destruir, ele viu prata, viu ouro, e ele não resistiu. Ele pegou, não lembro se duas barras de ouro, uma de prata. Ele pegou algumas coisas lá e escondeu. Abriu um buraco debaixo da tenda dele, escondeu lá e enterrou. E aí conquistaram essa cidade, a primeira cidade. Deus tinha prometido que eles iam conquistar todas as cidades em volta, que todas aquelas terras que eles viam da montanha, do alto, ia ser deles. Tudo aquilo que os olhos deles alcançavam ia ser deles. Então eles começaram a avançar e conquistar as cidades em volta. E aí eles foram para a próxima cidade, que era uma cidade chamada Ai. Quando chegou lá, eles sempre mandavam espiões primeiro para ver como que era, e Josué mandou os espiões e eles voltaram falando, olha, eles são poucos lá, ficam tranquilos, não precisa mandar muitos soldados. Aí Josué, então tá ótimo, Josué mandou uns 3.000 soldados. Quando chegou lá, o povo de Ai veio para cima deles, perseguiu eles até chegando na entrada da cidade de Jericó, matou 36 homens deles. E Josué ficou arrasado porque eles estavam com a fama de que Deus estava com eles. Eles eram conhecidos que eles tinham um Deus todo-poderoso. Eles eram conhecidos que as pessoas tinham medo de chegar perto deles porque sabiam que ninguém conseguia ir contra eles, porque Deus estava com eles. Eles tinham atravessado o Mar Vermelho. Eles tinham atravessado o mar, não o Mar Vermelho, desculpa. Eles tinham fugido do... Atravessado o Mar Vermelho, sim, gente. Desculpa. Eles tinham fugido do rei, eles tinham saído da escravidão, eles tinham vencido no meio do caminho vários desafios. E por causa deles, Deus tinha enviado praga sobre o rei do Egito, até o rei do Egito liberar eles, então eles eram famosos. E o nome de Deus tinha se tornado conhecido.
E eles eram conhecidos como aquele povo que, puxa, com esses aí ninguém pode tocar neles. Então, quando aconteceu isso, essa derrota, Josué ficou arrasado, colocou roupas de saco, se humilhou, chorou. E aí vem aquela pergunta: por que Deus? E aí ele falou assim: Deus, por que você me fez atravessar o mar? Por que você nos fez atravessar o Jordão para chegar aqui e passar essa vergonha, para chegar aqui e ser derrotado? Agora as pessoas vão saber que nós perdemos, as pessoas vão saber que o povo que ninguém podia com eles perderam uma guerra e todos vão se juntar contra nós. E começou a vir aqueles questionamentos, aqueles medos que vêm na nossa mente e que nos atormentam. Puxa, às vezes acontece algo assim e aí o desespero vem e fala: nossa, não, agora isso vai dar errado. Agora, aí sempre aumenta na nossa mente. E aí ele começou a se questionar com Deus. E Deus falou para ele: Josué, sabe o que acontece? Tem algo errado no meio de vocês. E Deus mostrou para ele. Deus falou assim: olha, alguém fez o que eu disse que não era para fazer. Existe pecado no meio de vocês. Então, Deus deu uma instrução para ele de como descobrir quem tinha feito isso. E ele foi chamando tribo por tribo e descobriu que tinha sido Acã. E Deus falou que a pessoa que tivesse feito isso teria que ser morta a pedradas. E quem eu vejo que é esse Acã? Esse Acã é o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa independência. Eu sempre falo algo que eu li uma vez e que me marcou muito, que o pastor Mike Murdock fala: a independência é algo que mais nos afasta de Deus, que nos deixa distantes de Deus. Então, a gente não consegue conquistar nada, avançar nada, se a gente não matar esse Acã que existe dentro de nós. O nosso eu, a nossa independência, a ganância, o egoísmo. Porque quando Acã fez isso, ele sabia que Deus poderia cobrar, mas ele só pensou nele. Ele só pensou que esse dinheiro, o que ele poderia fazer, os planos que ele fez, ele só pensou nele. Ele não pensou em todas as tribos que estavam ali junto, que poderiam sofrer. Ele não pensou que pessoas poderiam morrer por conta do que ele fez, e foi o que aconteceu. 36 homens morreram, foram 36 esposas que ficaram sem maridos, foram 36 famílias que ficaram sem filhos, ou sem os pais, sem o chefe da família, crianças que ficaram sem filhos. Então vocês percebem que quando a gente consegue entender o que Deus tem, entender o não dele, entender o que ele está falando, e a gente depois olha para trás e fala: puxa, ainda bem que eu ouvi, ainda bem que eu esperei, ainda bem que eu fiquei, ainda bem que você disse não. As pessoas que estão à nossa volta são abençoadas. Nós somos abençoados. Isso alcança os que estão, à volta de nós. E quando a gente falha, é a mesma coisa. Quando a gente erra, quando nós deixamos, o eu sobressair, o egoísmo, a falta de empatia, de pensar nos outros, os outros também sofrem. Então, tem coisas que para a gente avançar, a gente vai precisar saber o que é que está dentro de nós, o que a gente tem carregado, o que a gente precisa matar a pedrada. Eu estou compartilhando com vocês o meu devocional. E eu olho para mim e falo: o que tem aqui ainda que eu preciso matar a pedrada e para mim avançar para minha terra prometida, para aquilo que Deus tem para mim. E eu pergunto para vocês também: o que é que tem aí dentro de você que você precisa matar a pedrada, que você precisa renunciar, que você precisa deixar? Quem sabe você ouviu um não porque, assim como Josué ouviu um não, perderam uma guerra. Quem sabe você ouviu um não porque se você tivesse seguido com esse Acã dentro de você, lá na frente ia ser pior. Então tem coisas que é muito melhor quando nós caímos, quando nós ouvimos um não lá no começo, do que ouvir um não lá na frente e a dor ser maior. Deus, ele sabe, como eu falo, Deus, ele a visão dele vai muito além. Não tem como a gente descrever. Então ele sabe, ele quer nos poupar. Então muitas vezes o não de agora é para nos poupar de um não lá na frente que vai doer muito mais e que vai
trazer algo que depois é difícil de nós nos levantarmos. Então, tudo que Deus faz é para nos poupar. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. É difícil quando a gente ouve o não, é difícil quando a gente chora, é difícil que aquilo que a gente planejou, que a gente fez tudo direitinho, pensou, mas esqueceu às vezes de falar para ele, você tá nisso? É isso que você quer? É dolorido, mas a gente precisa entender que tudo ele vai usar para o nosso bem. Até os erros que a gente cometer, até as decisões erradas que a gente cometer, até os nãos que ele disser e a gente insistir e ir fazer, ele vai depois usar para o nosso bem. Nós vamos poder ensinar alguém, isso vai nos amadurecer, isso vai nos fazer crescer. Ele sempre vai usar para o nosso bem. Então, nessa manhã, esse é o meu devocional e eu tô compartilhando ele com vocês, que a gente possa olhar para dentro de nós e ver quem é esse Acã, o que a gente tem carregado, que a gente precisa matar a pedrada e para conquistar, continuar conquistando, avançando e se apoderando daquilo que Deus liberou para nós. Deus ele tem muitas coisas para nós, mas às vezes ele não pode liberar porque nós carregamos essas coisas dentro de nós e se ele liberar, em vez de ser algo bom, vai nos fazer mal, nós não vamos saber usar. Então tem coisas que elas precisam muito sério. Quem sabe nesse momento quem sabe hoje você acabou de não, quem sabe uma porta se fechou recentemente diante de você, você tá triste. Mas saiba que Deus sabe o momento exato de cada coisa. Se fechou uma agora, é porque ele tem uma específica para você, algo perfeito para você, e tudo que Deus faz é perfeito. Ou se essa porta até a coisa certa, feita no momento errado, ela não dá algo bom, dá ruim. Então, aguarde, descanse o seu coração, confie em Deus, mesmo que doa. Fala, Deus, eu confio em você. Eu sei que você tá comigo, eu sei que o que você vai fazer é perfeito para mim, é perfeito para minha família, é perfeito para minha vida sentimental, é perfeito para o que eu preciso. Gente, um grande beijo. Daqui uns dias, não sei, quem sabe daqui, não sei se essa semana na outra, a gente volta com outra live. Tava com saudade de ter um tempinho aqui com vocês. Um grande beijo. Mandem mensagens sobre algo que vocês querem ouvir e a gente vai compartilhando juntos aqui, fazendo devocional junto. Grande beijo, Deus abençoe vocês, um ótimo fim de semana, que vocês sejam guardados, escondidos, que o sangue de Jesus esteja sobre a casa de vocês. Beijo, Deus abençoe.